Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje com o tema Após a Morte. Nós estamos com o escritor, com o palestrante espírita, com o querido Orson Peter Carrara. Seja muito bem-vindo, meu querido. Deixa eu te dar um beijo. Celina, como vai? Obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra estar aqui participando do Dualidade, poder conversar com você, nos dirigir aos telespectadores, aos ouvintes. Muito obrigada. A doutrina espírita tem um conteúdo encantador, irresistível, inesgotável, que pode nos ajudar muito, né? Verdade. Então, Você sempre foi espírita? sempre. Eu nasci em família espírita. Meu avô já era espírita. Nasci em família espírita e desde cedo estou muito habituado com todas as questões, a prática, a vivência espírita com os meus pais, né? E ativamente. E você tem vários livros escritos? Eu tenho 20 livros publicados, alguns estão esgotados, outros estão saindo reedições. E a gente tem no sangue, parece que está no sangue, esse desejo de divulgação que aprendi muito com meu tio Pedro Carrara, que foi muito incentivador desse trabalho, além da vivência com os meus pais, que sempre foram muito atuantes, né? Você começou a escrever com quantos anos? Olha, eu sempre gostei de escrever, porque eu vivi uma coisa muito interessante com meu pai. O meu pai tinha um hábito muito saudável. O sabonete Palmolive e Lux, na década de 70, quando você comprava um sabonete, tinha um cartãozinho de cartolina, não sei se você lembra disso, que vinha junto com o sabonete. Lembra disso? Lembro. E tinha um cartãozinho, um retângulo de cartolina. E meu pai escrevia nesses retângulos frases de Jesus, frases curtas. Ele escrevia e esquecia em alguns lugares. E eu comecei a copiar meu pai quando fui para a escola, com 10 anos, com 11 anos. Eu escrevia também nessas cartolinas de sabonete e levava para os colegas. Então eu acho que começou daí Daí esse a gosto. vontade de... E comecei a escrever. E hoje eu adoro escrever. Então, eu Que escrevo legal. direto. Vamos falar então desse tema após a morte. Por que será que a gente, e no geral todos, independente de ser espírita, temos tanto medo da morte? A morte não deixa de ser dolorida, Celina. Apesar de toda a compreensão que nós já temos da imortalidade da alma, o fenômeno biológico de separação dos entes queridos e até a nossa própria morte, que vai ocorrer inevitavelmente, é a única certeza da vida, ela não deixa de ser um fenômeno dolorido na separação de entes queridos. Agora, quanto ao medo que propriamente muitos alimentam, é por falta de pensar no assunto. Falta de conhecimento? Falta de conhecimento, de parar para pensar, porque não tem lógica. Nós não fomos criados para destruição. Se a gente começar a pensar que Deus é bom, Deus é sabedoria, Deus é justiça, Deus é absoluto, Ele não criaria os filhos para a destruição. O que morre é o corpo. Nós não somos o corpo, nós temos um corpo. Muitos espíritas, inclusive, cometem o equívoco de dizer o meu espírito. Não, não é o meu espírito, eu sou o espírito. E utilizo-me de um corpo de carne. Se a gente começar a incorporar isso, a pensar que somos uma alma imortal, possuindo um corpo, a gente vai perder o medo da morte. Porque a morte é um processo de adormecimento, é como se fosse uma anestesia. Quando você desperta, você já está em outro plano, já foi, já passou, é rápido. Será que o receio é não saber depois que foi para casa, que voltou para casa? Será que o receio é esse? Muita gente alega que não tem medo da morte, tem medo do momento da morte, do que vai passar. Ou do que vai acontecer depois, né? Ou do que vai acontecer depois. Mas aí há duas vertentes. Para que a morte seja tranquila, basta a boa conduta. Se você se comportar com conduta honesta, ainda que você sofra fisicamente pelas enfermidades, pelas doenças, etc., o momento da morte ele não dói, a não ser que busque. Por isso que não devemos buscar a morte. Mas a morte não dói, os espíritos responderam, porque você perde a consciência. É como se tomasse uma anestesia. Agora, depois, o que eu vou encontrar depois? Sempre haverá alguém para nos receber. Mas isso vai depender da sintonia que nós criamos antes. Porque se você andou direito, se você foi honesta, se você foi trabalhadora, esforçada, uma pessoa que trabalhou, fez o máximo com o seu alcance, que perfeição não existe, somos criaturas ainda moralmente necessitados de aperfeiçoamento, mas seremos recebidos por aqueles com quem sintonizamos. Agora, se somos pessoas rebeldes, pessoas vingativas, pessoas manipuladoras, pessoas calculistas, que só calculavam o mal e o prejuízo a terceiros, quem vai nos receber são os nossos comparsas. Então, mas diz que cada desencarne é de uma forma. Sim, não existem dois iguais. No livro Voltei, do irmão Jacob, você deve conhecer muito bem, ele fala daquela perturbação, daquela dor na nuca, daquele negócio que parece como se tivesse aberto com portas de muita água.
Então, é uma situação meio agonizante. É uma sensação muito particular essa, né? Pois é. Porque essa perturbação no instante da morte, seguida por algum tempo, que é variável de pessoa para pessoa, ela é um fenômeno natural, acontece com todos. Mas não é a perturbação de quem está perturbado, é a perturbação de quem despertou de um sono ou voltou de uma anestesia. Esse tempo de perturbação varia de pessoa para pessoa. O que determina essa variação de intensidade, de durabilidade e também a sensação de sofrimento, porque quem está com remorso, quem está arrependido, quem... E o apego? O apego, apegado, E o apego? isso gera sofrimento depois. Então a pessoa vai se sentir, como o irmão Jacó. Qual é a causa dessa sensação de dor que teve? Sabemos lá se era apego. Cada um é cada um, né? A gente não vai saber. Não tem como. Então, o melhor a fazer é nos portarmos ou nos esforçarmos para viver com decência, confiando em Deus e fazendo bem ao nosso alcance. Pronto. Porque, por exemplo, a gente vai para o lado das mães que, Perderam seus filhos. quando eram crianças, e aquela já preocupação, já fica preocupada quando está aqui, imagina depois. ainda, por outro lado, que não pode ali materialmente amparar, cuidar, dar comida, às vezes está doente, e muitos não têm com quem deixar a criança, era só a mãe e os filhos, e voltam para casa. E aí? Olha, a morte de filhos, talvez seja... Você está falando de morte de filhos, né? Naí eu estou falando da morte da mãe que da deixou mãe. o filho ali. Depois a gente fala desse... Entra na morte de filhos. Depois entra nessa... No caso da morte das mães que deixam os filhos, como você disse, às vezes quando estão encarnadas, não tem nem com quem deixar, elas deixam na creche, etc. E depois morre e fica essa sensação de distância. De preocupação. E é natural, essa preocupação perturba. Mas, diante de uma situação como essa, nós temos que nos entregar a Deus e confiar, porque Deus não abandona seus filhos. Alguém vai cuidar dos filhos que ficaram. Porque Deus, se permitiu que a mãe partisse e deixou as crianças pequenas sem o apoio da mãe, é que havia outro caminho. Outra forma. Deus vai providenciar. Agora, no caso dos filhos que morrem cedo e a mãe fica em desespero, eu quero recomendar aos telespectadores, aos ouvintes, que possam ler o capítulo 3º do livro Ressurreição e Vida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Esse capítulo se chama O Sonho de Rafaela. Rafaela era uma mãe cuja criança de 3 anos morreu. E ela entrou em completo desespero. Um desespero de um choro contínuo que perturbava a vizinhança. E aí, de tanto chorar, de tão perturbada que ela estava, inconformada, revoltada com a vida, aquela coisa, os espíritos a levaram onde estava a filha. E ela viu a filha num lugar onde havia muitas crianças. Todas as crianças brincavam, brincadeiras infantis, corriam, e a filha dela amontoada num canto, encurvada sobre si mesma. Filha, o que você tem? Por que você não vai brincar? Não consigo, mãe. Por que, minha filha? Por causa dela. O seu choro me corta as possibilidades. Isso acontece mesmo, né? Então a mãe, diante da ocorrência da morte de filho, é fácil para a gente dizer isso. Só a mãe sabe a dor que sente. No entanto, a aceitação do fato consumado vai beneficiar o desencarnado. É verdade. Porque a nossa mágoa, o nosso choro, a nossa revolta é como se fosse um estilete furando o peito da pessoa que se foi, que precisa agora seguir a sua vida num novo local, numa nova dimensão, com outras pessoas, numa nova realidade. A realidade da vida imortal. E tem um período para o espírito permanecer como criança na erraticidade? Sim, variável também, a depender das condições do espírito. Um espírito que desencarna na infância pode assumir a sua condição de adulto logo, em breve tempo. Ou Outros talvez permaneçam como crianças. Vai depender muito do estágio que o espírito se encontra. A gente precisa lembrar disso, porque o corpo é da criança, mas o espírito é milenar. O espírito pode ser muito evoluído e, ao retornar ao mundo espiritual, retome a forma adulta anterior. Exatamente. Enquanto que outros têm necessidade de efetuar lá como se fosse um crescimento aqui. Por isso que não existem 2 casos iguais. Cada um é um. Orso, as crianças que vão embora, que voltam para casa como crianças, é porque precisava só daquele tempo mesmo de contato com a matéria? Era uma negociação antes dos pais também reencarnarem? Normalmente são casos de espíritos que necessitavam daquele período Daquele curto. período. Mas poderá ocorrer também de espíritos que se oferecem como voluntários para cumprir um prazo curto na matéria como crianças e voltam para despertar os pais. Os pais. Para promover alguma necessidade dos pais também. São espíritos que se oferecem para esse tipo de ocorrência. Mas cada caso também Mas geralmente é negociado antes com os pais? Sim, combinado antes.
Isso é um programa reencarnatório, né? Se os pais tiverem condições de participar do projeto uma experiência reencarnatório, é isso. dessa. Mas existem espíritos que não têm condições. Não tem força para isso. Não estão nem em condições psicológicas, emocionais ou espirituais. Sim. Então eles são trazidos para a reencarnação, os pais e os filhos, sob supervisão superior, amorosa, carinhosa, para que se cumpra esse programa. Mas pode ocorrer deles participarem e terem o conhecimento, ainda que inconsciente agora, de que iam passar por isso. E vai despertar, vai abrir novos caminhos. Vai ter uma força diferente, não né? Tenha dúvida, não tenha Porque eu dúvida. conheço mães que perderam um filho, depois de um ano perderam outro, negócio de bala perdida, negócio... Tem sabe? casos dolorosíssimos. Acidente de moto, quer dizer, de 3, de 4 filhos ficou um. Olha a força dessa mãe. Sim, Tem que, não é- se não for negociado antes... Se ela não tiver uma estrutura, né? Porque Deus não coloca fardos em ombros que não suportam, né? Essas criaturas que enfrentam essas situações são criaturas que sabiam que iam enfrentar. E já tem uma força maior no espírito? Já tem uma certa evolução ou não? Não diria evolução, mas uma assistência que os preparou para isso antes e durante também, né? Porque a gente vê casos muito dolorosos, a gente se pergunta como é que essa mãe suporta isso. Como é que aguenta isso? E não precisa falar só em morte. Quantas mães não vão ao sacrifício com filhos deficientes, por exemplo? Sim. Que o filho não morreu, está nos braços dela. Às vezes filhos deformados fisicamente, limitados intelectualmente. Que força tem essas mães? E eu me curvo diante da grandeza de muitas mães. Nós. Que eu não me considero capaz de atuações que a gente vê, elas renunciam a tudo. Tudo. Em favor daquele espírito. São verdade. compromissos, né? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Breve intervalo, voltamos já já. Continue conosco, nós vamos falar aí desse tema após a morte e algumas experiências pós-morte que o Orson teve.